Oi, pessoal, aqui é a Gi do Divã Literário. Tudo bem com vocês? Não importa se é assim ou assim. O importante é que você ande com a sua leitura para todo lado. Bora falar um pouquinho sobre isso? Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque em 2021 eu dei uma pequena dica das 5 que eu falei logo no primeiro vídeo que eu lancei aqui no canal, falando justamente sobre isso. E a dica final, que realmente vai fazer diferença para todo mundo, é uma dica valiosa, ande sempre com o seu livro. Exatamente. Ande com o seu livro para todo lado. E literalmente na nossa rotina hoje isso faz algum sentido, gente, porque a gente tem uma rotina muito exaustiva, a gente anda muito de transporte público, fica naquele perrengue de esperar consulta médica, fica na fila do banco, fica em um bocado de tempos de espera e brechas de tempo. E essa brecha de tempo ela é muito boa para você aproveitar e botar aquela leitura que você está fazendo em dia. Só que tem um pequeno porém aí que a gente precisa realmente mencionar na hora de andar com o livro para todos os lados. Por exemplo, não dá para andar com um livro desse tamanho aqui dentro da bolsa diária, não tem como, gente. E andar, por exemplo, o seu dispositivo de leitura, seja ele um Kindle ou mesmo um iPad ou tablet, é pedir para ser roubado. Mas ter vários formatos de leitura ajuda no sentido de você poder colocar a leitura em dia e ajuda no sentido, inclusive, de você poder ler mais livros ou poder diversificar o tipo de leitura. Às vezes tem variados gêneros de leitura que foram colocados para audiolivro, e eu vou falar nesse momento aqui das vantagens e desvantagens de cada formato de leitura. Faz algum sentido, mas acho que vai ajudar você, inclusive, a definir que tipo de leitura vai ser melhor para você. Os livros físicos, por exemplo, ainda são os melhores por eles serem, justamente por serem físicos. Esses livros não têm nenhuma notificação, é você com a leitura. Então você não tem nenhuma outra desculpa. Basta você só criar aquele momento apropriado, aquele momento de leitura que você vai literalmente se entregar para esse livro. Você vai simplesmente tirar um tempo para ler, para refletir sobre os personagens, o enredo, tudo que a história vai te dizer ao longo dessa leitura. Tem vantagens, com certeza. Você não é notificado, não recebe nenhuma mensagem, não é incomodado, e dependendo do ambiente de leitura que você vai criar ali, você vai ter um momento ali relaxante, só você com o livro. Mas a desvantagem é justamente, dependendo do tamanho do livro, talvez você não consiga andar com ele para todos os lados. E livros físicos exigem um pouco de iluminação, exigem um ambiente mais adequado. E para pessoas, por exemplo, que nem eu, que já conseguem superar um pouco barulho, coisas à volta, para poder ler um livro, um bom livro, realmente faz algum sentido, você já consegue fazer isso, mas por conta do tamanho, você não consegue levar todos os tipos de livro dentro da bolsa. Por exemplo, esse daqui até que dá para encarar, são quase 600 páginas, vai dar para botar ainda na bolsa, dá para colocar aqui. Mas um calhamaço desse, por exemplo, não dá não, né? Não tem como. Tem que andar com o livro sim, mas não dá desse tamanho, infelizmente. Você no mínimo vai ganhar uma hernia de disco, ou um bico de papagaio, ou alguma coisa pior. E aí é onde os e-books entram, porque aí o e-book ele dá aquela flexibilidade de você poder andar com o livro para todos os lados, e esse tipo de dispositivo, de aplicativos como o Kindle, Esquilo, Aya e vários outros aplicativos de leitura próprios mesmo com livros ali armazenados, e agora inclusive o Mac Livros, que já está aí disponível gratuitamente para a gente poder ler bastante. Ainda tem essa questão, você pode andar com uma verdadeira biblioteca dentro dos seus dispositivos. Tem Kindle, tem Kobo, que não é comercializado no Brasil, inclusive, e tem vários outros dispositivos de leitura. Os próprios tablets e iPads também você pode baixar aplicativos de leitura, como Kindle, Esquilo, Aya, você pode baixar também o Mac Livros. Então dá uma possibilidade enorme de você poder ler bastante e ter uma biblioteca bem diversificada. Agora, a vantagem é justamente essa. Você tem uma vantagem estratégica, você tem acesso a amplas bibliotecas e pode ler a hora que quiser. Desvantagens, por serem dispositivos, ladrão não sabe diferenciar se o dispositivo só serve para alguma coisa ou para outra, e basicamente é dispositivo eletrônico, ele só quer roubar. Então, na melhor das hipóteses, é melhor não andar com esse tipo de dispositivo. E dependendo da localidade onde a gente mora, a gente usa transporte público, está muito vulnerável. Então, é uma das desvantagens andar com dispositivo eletrônico, justamente por conta dessa questão da violência. É legal ter um dispositivo de leitura para poder ter acesso a uma ampla gama de bibliotecas, de livros, para você poder ter essa
flexibilidade. Infelizmente, por conta da violência urbana, não tem como andar com um dispositivo eletrônico sem pedir para ser roubado. Infelizmente. E aí que vem os audiolivros. Dá para ouvir no fone de ouvido, nesse aqui, ou num pequenininho mais discreto. Vale a pena? Tem prós e contras como tudo na vida. Eu tive a experiência de ler 2 audiolivros. Messias de Duna, que estou lendo esse ano, ainda está em fase de leitura, porque eu preciso ler e analisar com muito mais cuidado. E o primeiro volume da série Duna, que justamente foi ouvido em audiobook. E depois eu li o livro físico justamente para ter uma ideia de como é essa leitura. Eu pude fazer uma leitura mais detida no e-book, uma coisa que no audiobook a gente não consegue fazer. As pessoas vendem a ideia de que o audiobook, ele te ajuda no sentido de adiantar a leitura. Dá para você ler enquanto você está lavando uma louça, varrendo a casa, fazendo alguma tarefa, te tornando literalmente multitarefa. Só que eu vou dizer aqui a verdade sobre os audiobooks, gente, porque eu experimentei e eu posso dizer por experiência própria. Os audiobooks são muito práticos, sim. Eles são ótimos para andar para todo lado também. E você pode discretamente colocar, seja em que dispositivo você estiver ouvindo o audiobook, seja em formato até de podcast no YouTube, porque tem audiolivros no YouTube também, gravados, e são muito bons e dá para você ouvir mais discretamente. Seu dispositivo pode ficar bem escondidinho e se você souber usar um fone de ouvido daqueles bem discretos, não como esse aqui, dá para você ouvir numa boa. A desvantagem é, se você perder um pouquinho de atenção que seja, você perde todo o fio da meada. E você não pode fazer como, por exemplo, pedir para Alexa, para ela pedir para ela destacar lá um trecho ou outro que realmente saltou ali da leitura que é importante. Não dá para fazer isso, infelizmente. Só dá para fazer isso dos livros físicos e e-books, onde você pode marcar os trechos mais importantes que falaram com você ou um trecho que realmente vá fazer algum sentido, que explique uma situação que você está vivendo naquele momento, aquele excerto que realmente falou com você. No audiobook, infelizmente, não dá para fazer isso. Não tem como destacar trechos ou partes de áudio. Não tem como fazer isso, infelizmente. E fora que se você perder um pouco de atenção que seja, a leitura já não faz mais sentido. Você vai ter que voltar alguns minutos para aquele ponto que você se perdeu para poder voltar novamente a ouvir e ouvir mais detidamente. O audiobook ele é muito bom para adiantar a leitura, mas ele exige um tipo de atenção diferente, exige muito mais foco. E aí você acaba se perdendo se você não prestar bem atenção na leitura. Pois é, em 2021 eu falei pra gente andar com o livro para todos os lados, literalmente falando. E agora dá para fazer isso. Agora o formato que você vai escolher para andar para todos os lados com o livro vai depender de você também, da sua necessidade e do que realmente você está priorizando como leitura. Lembre-se que leitura é uma coisa para ser prazerosa, divertida e também pode ter aprendizados, claro, de sites importantes, mas não deixar de entender que a leitura ela também pode ser muito proveitosa no sentido da gente poder se distrair, se divertir e também construir mais a nós mesmos como pessoas. E essa foi a minha dica aqui, falando de uma dica que eu dei em 2021, mas que hoje continua relevante, gente, só que agora levando em conta outra realidade. E espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo até aqui. Se você gostou muito, é só curtir, comentar, compartilhar bastante. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever e ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor no Instagram, vou deixar o arroba aí na tela, que também vai ter muita novidade sobre leitura. Tem muita novidade sobre leitura lá, muitas coisas que eu acho que vocês vão gostar e são muito interessantes, gente. E obrigada se você assistiu até aqui e até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!